vida. Convido os irmãos para se colocarem de pé em reverência à palavra de Deus. Vamos ler o livro de Gênesis, capítulo 27, versículo de 31 a 35. Gênesis, capítulo 27, e versículo de 31 a 35. A palavra de Deus assim se expressa aos nossos corações. E fez também ele um guisado saboroso, e trouxe-o a seu pai, e disse a seu pai: Levanta-te, meu pai, e come da caça de teu filho, para que me abençoe a tua alma. E disse-lhe Isaque, seu pai: Quem és tu? E ele disse: Eu sou teu filho, o teu primogênito Esaú. Então estremeceu Isaque em um estremecimento muito grande e disse: Quem, pois, é aquele que apanhou a caça e matou-se? Eu comi de tudo antes que tu vieste, e abençoei-o, também será bendito. Esaú, ouvindo as palavras do seu pai, bradou com grande e muito amargo brando, e disse a seu pai: Abençoa-me também a mim, meu pai. E ele disse: Veio o teu irmão com sutileza e tomou a tua bênção. Que o Senhor nos faça entender a sua palavra lida nesse momento. Podeis assentar. Vamos falar esta noite sobre lágrimas provindas da insensatez. Eu acredito que não há nenhum ser humano que ainda não chorou. O choro, como nós sabemos, é primícia de vida. A criança, quando nasce, só é reconhecida quando chora. E quando não chora, é forçada a chorar. Então, o choro é importante na vida dos seres humanos. Agora, existe choro de alegria e choro de decepção. Quando nós choramos de alegria, é porque nós estamos dando ênfase a uma vida especial. Quando nós choramos de decepção, é porque nós causamos alguma insensatez. No texto que nós lemos, nós vimos um incidente familiar na família de Rebeca e de Isaque. A mãe amava mais o filho e o pai queria cumprir a norma patriarcal de o primogênito suceder tanto no negócio como na bênção espiritual. Mas Jacó, Esaú, chorou. A Bíblia diz que ele tinha um grande pranto, porque não veio à toa esse pranto de Esaú. Esaú negociou as bênçãos paternais, as bênçãos patriarcais, as bênçãos do Senhor por um prato de lentilhas. Saiu para caçar e chegou em casa com fome
e o seu irmão estava comendo um prato de guisado, e o impulso, a vontade, o desejo de Esaú fez com que ele trocasse aquele prato de comida pela bênção da primogenitura. A insensatez foi tão grande que ele trocou as coisas especiais por coisas não tão sérias. A ganância de comer o prato que o irmão tinha em mãos foi mais importante do que a bênção da primogenitura. Quando isso ocorreu, ele se revoltou. Mas por que se revoltar, se o seu pranto era um pranto de insensatez? Nós às vezes vivemos a mesma situação de Esaú. Cometemos falhas e depois choramos. A lágrima é de insensatez, na busca de um relacionamento, quando não é feito dignamente e respeitosamente, abrangendo o sentimento do amor real, vai surgir lágrimas de insensatez. Porque para se unir a uma pessoa, tem que conhecê-la e que a alma sinta o acasalamento, e não simplesmente por desejo. Quando nós trocamos o amor por desejo, nós somos insensatos, e com certeza as lágrimas virão. Quantos relacionamentos se desfazem rapidamente, e quando se desfazem trazem lágrimas, porque foram fundamentados na insensatez. Lágrimas que promovem a perca da bênção. O caso de Esaú foi um caso desse. Perdeu a bênção de Deus na vida. E quantas pessoas têm perdido essa bênção? Têm sido tocadas pelo Espírito Santo para se aproximar de Jesus. Sente a necessidade de estar com Cristo e não aceita, e renega a bênção. Com certeza virão as lágrimas. As lágrimas de Esaú, como já afirmei, provieram justamente desse estágio de não valorizar a bênção, de perder a bênção. Existem muitas percas de bênção que nós às vezes não enumeramos. A perca da bênção de viver em família. Quantas famílias estão sendo laceradas? O filho pródigo saiu da casa do pai para viver dissolutamente. Ele abriu mão da bênção, da paz, da alegria e da vida familiar para viver dissoluto. Lá começou a sofrer, começou a não ter mais nada na vida e começou a sentir que tinha feito insensatez. E ele para o momento e diz assim: na casa de meu pai, meus empregados têm pães com abundância, e eu, pela minha insensatez, morro de fome. Muitas vezes nós estamos morrendo de ansiedade, morrendo de vontade de gritar bem alto: Jesus, eu te amo, eu quero te seguir, eu quero fazer a tua obra, mas não podemos. E as lágrimas não são apenas lágrimas físicas, mas lágrimas da alma. As lágrimas da alma são mais penetrantes, são mais eficientes do que as lágrimas físicas. Insensatamente, as lágrimas físicas e a insensatez vão prejudicar as nossas almas. E essa situação nós vamos nos ver feito um filho pródigo
nenhuma bênção, sem nenhum socorro, sem nenhuma proteção divina. É necessário entender que não podemos estar baseando nossa vida, tanto material como espiritual, na insensatez, porque teremos o rosto invejoso. Também não podemos admitir que as lágrimas provindas de não termos oportunidade. Quantas pessoas na historicidade bíblica não tiveram mais oportunidade, choraram pela insensatez, e quando queriam mover a sua vida para o bem, não tiveram mais oportunidade. Isso pode ocorrer com qualquer pessoa. Deixar de aceitar Jesus Cristo, deixar de estruturar sua vida no bem, no amor, na misericórdia, é insensatez. E isso vai trazer na vida, no decorrer da existência, muitas lágrimas. Os ímpios, na vida de Cristo, irão chorar. Quando Cristo escolheu os seus, aqueles que nele creram, e estiver cumprindo a sua promessa, os ímpios, os que rejeitaram, os que zombaram da fé, irão chorar. Esse pranto será também inciso como pranto da insensatez. Não há nada mais insensato do que o ser humano recusar a vida eterna. Por quê? A morte é a maior preocupação dos seres humanos. A vida eterna seria na terra a maior bênção para os seres humanos. Mas Deus sabe que nós na terra não teremos condições de vivermos eternamente. Mas o Senhor não nos deixou à toa. Ele providenciou o meio de nós vivermos a vida eterna através da fé no sacrifício do seu Filho na cruz. Se nós não buscarmos isso, nós iremos chorar amargamente. Como Pedro, que sabia que devia testemunhar de Jesus Cristo, quando Jesus foi preso, Pedro foi lá para o pátio da casa do sumo sacerdote e foi reconhecido como discípulo. E os ímpios não admitiram conviver com discípulos de Jesus Cristo. E Pedro teve que negar. Negou que não conhecia Jesus Cristo. Lágrimas da negação. Quando Pedro saiu dali, olhando para si e a oportunidade que perdeu, e ao negar Jesus Cristo como seu amigo, como seu Salvador, Pedro chorou amargamente. Lágrima da insensatez de negar. Pedro teve muita sorte, e nós também temos muita sorte, porque Jesus Cristo perdoa os nossos erros. Jesus Cristo perdoa os nossos pecados. E quando Pedro saiu dali, saiu triste, abatido, chorando, porque foi insensato. Mas Jesus Cristo ainda era Salvador, como é agora. Mas nós não sabemos se Jesus amanhã ou depois virá como rei, virá como juiz. Então não há mais tempo de chorar pela insensatez da negação, pela insensatez de não reconhecer Cristo como a sua primícia, a sua bênção primordial. Mas ainda também nós vimos que as 10 virgens iam esperar o noivo. Era uma festa de casamento, e as virgens prudentes eram 5 e 5 imprudentes. As virgens prudentes não se preocuparam em demorar a chegada do noivo, porque levou lâmpadas, azeite em sua lâmpada e reserva de azeite.
as imprudentes não. Levaram somente suas lâmpadas acesas, e o noivo demorou, e o azeite faltou. Quando nós deixamos o azeite espiritual de nossa lâmpada, da luz que nós somos, que Jesus Cristo quer que nós sejamos luz do mundo, então apagou nossa lâmpada, nós cometemos um ato de insensatez. Faça a sua vida brilhar diante de Deus e diante do mundo, porque apagar a própria luz é insensatez. E aquelas virgens perderam as núpcias, porque quando o noivo chegou, elas estavam indo comprar azeite nos revendedores. E quando elas chegaram, bateram na porta, mas a porta já havia se fechado e o noivo não a abriu mais. Depois daquele momento, eu acredito que aquelas virgens noivas começaram a chorar, mas porque foram insensatas. A lágrima também da insensatez de amar as coisas materiais acima das coisas espirituais. Valorizar aquilo que não tem valor mais do que as coisas valorizadas. Abraçar e conviver com as coisas que o mundo traz e oferece às pessoas, do que viver na graça do Senhor Jesus Cristo. Isso acontece sobremaneira acentuadamente. Tudo isso causa uma insensatez e traz lágrimas. O jovem rico foi falar com Jesus Cristo e mostrou o seu interesse de estar com Cristo na propagação do Evangelho da vida cristã. Mas quando chega perto, Jesus conhece os corações e já sabia que aquele rapaz era insensato, amava mais a riqueza do que qualquer outra coisa. E quando nós colocamos nosso coração em coisas fúteis da vida, em coisas passageiras, nós mostramos e recebemos o diploma de insensatez. E aquele jovem falou com Jesus, e Jesus disse para aquele jovem: cumpres o mandamento? Ah, Senhor, desde a minha infância eu tenho feito isso, mostrando que era um bom religioso. Mas Jesus disse: mas se falta ainda uma coisa. Vai, vende o que tem e dá aos pobres, e tereis o tesouro no céu. Olha a insensatez daquele jovem. Não quis o tesouro no céu, não trocou de maneira nenhuma o tesouro no céu pelas coisas que tinha na terra. A moeda que o tempo vai desfazer, os bens que ele vai passar da vida sem usufruir de tudo, mas a salvação, o tesouro do céu, uma coroa de liberdade e de poder, junto de Deus, para todo sempre, ele não aceitou. Insensatez. Acredito que quando Jesus disse para ele essas palavras, dá aos pobres que lhe seguem, ele se entristeceu e chorou intimamente a lágrima da insensatez. Concluindo, nós podemos admitir e colocar em nossas mentes que a insensatez inverna a vida. Se você vê uma pessoa chorando demais, você pode admitir que essa pessoa cometeu muita insensatez. Ou essa pessoa é muito sensível, ou é insensata. Porque a insensatez inverna a vida. Se você é feliz, você não é insensato. Mas se você é feliz com as coisas impróprias, você é insensato.
porque não pode haver felicidade efetiva em coisas impróprias. Está chegando o carnaval, festa onde o inimigo está solto, e nós vemos às vezes muita insensatez no carnaval, e que pessoas depois do carnaval têm o ano todo para se arrepender e para chorar, porque se liberam para a insensatez. A insensatez emperra a vida, porque sempre nos leva às lágrimas, mas quem está em Cristo é nova criatura. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem do amanhecer. Isso aí não é um estágio próprio para uma pessoa, é para todos que não se deleitam na lágrima da insensatez. Podemos chorar, mas não na insensatez. Chorar de saudade, chorar pela perda de um amor grande, chorar por uma separação, mas tudo isso, a perda de um amor, a separação, pode ser provida da insensatez. A maior insensatez do ser humano é negar e recusar a vida. Jesus disse abertamente: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Aquele que vem por mim jamais será deixado. Aquele que vem a mim vai encontrar paz e vida. E se as pessoas não têm essa paz, essa consciência de uma vida eterna, é insensato. Vence a insensatez, vence os desejos profanos da vida material e se levante para Deus. Não seja como Esaú, que depois do seu ato de insensatez criou ódio, criou guerra contra seu irmão. Mas abra-se como uma flor lá no jardim real, desabrochando lentamente para a vida, para receber a luz do sol na representação divina, para sermos iluminados, para ter uma alma cheia de graça, para podermos abraçar e amar os nossos semelhantes. Mas os insensatos não podem se beneficiar desta graça, mas quem está em Cristo pode, recebe, e é nova criatura. As coisas velhas passaram. Nós não vivemos mais das coisas velhas porque é insensatez, mas vivemos das coisas novas. As coisas velhas passaram e tudo se faz novo no coração que vence a insensatez, porque não espera no mundo, não espera na moeda, não espera no desenvolvimento, na produção da fazenda, mas espera no Senhor. E por essa alegria que nós temos em nossa vida, nós esperamos no Senhor e esperamos que Deus nos livre da insensatez. Se há alguém nesta noite que, observando a sua vida, fazendo um refém da sua existência e ouvindo a palavra de Deus e ainda não pactuou com Cristo o livramento da insensatez e quer viver uma vida de amor, tanto para a sua família, sua comunidade e para todo sempre estar em paz, sem viver a insensatez de não saber o que vai acontecer depois da sua morte, porque nós não vivemos essa insensatez. Nós sabemos que depois da morte nós iremos para o reino de Deus, iremos ser transformados para vivermos uma glória eterna. Essa é a maior sabedoria que o ser humano pode aceitar e rejeitar, é abraçar-se com a insensatez. Se alguém que ouviu a palavra de Deus, que está em nosso meio e ainda não pactuou a aceitação de Cristo como seu Salvador, e nesta noite seu coração sentiu, o Espírito Santo tocou no seu coração
e você sentiu que precisa de Jesus para deixar a insensatez, onde estiver, levante uma mão, ou venha até aqui à frente, ou fale com qualquer um dos irmãos depois do culto, ou conosco lá fora, e viva a esperança eterna. E quando os seus dias aqui ficarem, você esteja na presença de Deus, como o ladrão da cruz, que o Cristo disse: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Deus nos abençoe e nos faça entender mais e mais a sua palavra. Amém.